Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de Geografia, capítulo 16. Finalizando o ano, né? Então, última aula de Geografia. Então, pega o livro de vocês aí na página 172 e acompanha. Vamos lá? Reduzindo o lixo. A família de Sofia vai doar objetos de que não precisa mais a uma instituição de caridade. Sofia percebeu que possui alguns objetos repetidos e que não precisa muito deles. Porém, ela está com muita dificuldade de encontrar o que tem de repetido nesse quarto. Você pode ajudá-la? Então, aqui vocês vão procurar os itens repetidos e circular de uma mesma cor. Então, para cada item repetido, escolhe uma cor diferente, tá? Vamos lá. Primeiro, olha as canetinhas. Ela tem uma, duas, três, quatro. Tem também ursinhos repetidos. Um, dois, três. E tem também camisas repetidas. Uma, duas, três. Tem mais itens repetidos? Tem. O patins. Dois. Então, ajudamos Sofia aí a organizar as coisas que ela tem repetida e que ela vai doar algumas. E você? O que você e sua família fazem com os itens que vocês não usam mais? Vocês doam, né? E por que algumas pessoas possuem em casa itens que não precisam mais? Será que a gente precisa guardar mesmo tudo que a gente não usa? E tudo que a gente não usa mais, será que realmente precisa ir para o lixo? É o que a gente vai estudar agora neste capítulo. Vamos lá. O que chamamos de lixo? Lixo é tudo aquilo que os seres humanos descartam por acharem que não possui mais utilidade. Por exemplo, ao se alimentarem, estudarem e realizarem qualquer atividade cotidiana, as pessoas podem jogar fora cascas de frutas, folhas de caderno, roupas que ficaram pequenas, etc. Para entender melhor esse assunto, vamos ver no próximo slide o café da manhã na casa de Sofia. De manhã, a garota e seus pais se alimentam com pão, manteiga, frutas e suco de laranja. Olha só. Ao fim desse café da manhã, pode ser que a lixeira da família receba as cascas de laranja, o saco de pão e o pote de manteiga, caso estejam vazios. Mas será que toda vez que o produto acaba, sua embalagem precisa ir mesmo parar na lixeira? Algumas vezes, objetos e produtos não precisam ser descartados no lixo, porque podem ser usados de outras formas. No exemplo do café da manhã da casa de Sofia, a laranja, o saco de pão e o pacote de manteiga podem ter outro destino, como sugerido abaixo. A casca de laranja pode ser usada para fazer bolo. O pacote de pão pode ser usado para embalar outras coisas. E o pote de manteiga pode ser usado para guardar alimentos na geladeira. Isso aí. Então, estamos reduzindo aí o nosso lixo. Como você percebeu, existem outras maneiras de usar o material que sobra de uma atividade cotidiana. Dessa forma, é importante pensar sobre os objetos que descartamos, porque ao colocar algo na geladeira, estamos transformando-o em lixo. Da geladeira não, desculpa, ao colocar algo na lixeira. Quando a gente descarta na lixeira, a gente já está automaticamente transformando em lixo, tá? Então, sobre isso que a gente acabou de conversar, eu quero que vocês pausem e respondam a atividade da página 175 e depois dá o play para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá? E aí, conseguiram? Então, sobre o que a gente vem conversando, chamamos de lixo o que é jogado na lixeira e o que não é mais usado e é descartado, tá? Lembre-se das coisas que são descartadas na sua casa. Aqui é pessoal. E depois responda aos itens abaixo. Quais materiais ou restos de produtos costumam ser descartados? Gente, a gente geralmente se toma um refrigerante no almoço ou garrafinha de suco, a gente já descarta. Copo descartável a gente descarta. Tudo que a gente puder evitar de descartável para estar jogando lixo, a gente, em vez de estar usando copo descartável em casa, a gente usa o de vidro, né? Então,
tudo que a gente usa, a gente tem que olhar realmente se é necessário ir para o lixo, tá? Qual desses materiais poderia servir para outra coisa? Potes de margarina pode servir para guardar alimento ou pode servir como porta-treco, né? Então, garrafas também, pode ser aquelas garrafas de amaciante. A minha sogra, ela cortou a garrafa de amaciante e transformou regador, num regador para as plantinhas dela. Então, foi um item que não foi para o lixo. Então, vocês aí, quais os materiais que vocês usam que geralmente vocês jogam na lixeira, mas que poderia servir para outra coisa? Aí, depois que você pensar, você vai escolher 2 deles e explicar de que forma eles podem ser usados, tá? Então, aqui eu tenho 2 dicas para vocês, são mais mídia. Para saber sobre a produção de lixo no Brasil, vocês podem acessar esses QR Code aqui, ou pelo link do portal SAIS, tá? Aqui é sobre a produção de lixo no Brasil, cresce mais que a capacidade para lidar com os resíduos. É uma reportagem que trata do elevado número de lixo produzidos pelos brasileiros e da falta da infraestrutura adequada para lidar com esse tipo de resíduo. E também o outro é o lixo produzido anualmente pelo Brasil, que encheria 206 estádios do Morumbi. Essa matéria trata da produção do lixo no Brasil e do destino desse lixo com a reciclagem, tá? Então, 2 dicas aqui, 2 dicas de vídeos bastante importante para compreender melhor o nosso conteúdo, certo? Então, vamos entender agora para onde vai todo esse lixo. Algumas pessoas se esforçam para usar o mesmo material mais de uma vez. Mesmo assim, muitas coisas vão parar na lixeira. Vamos conhecer abaixo agora para onde vão esses materiais transformados em lixo. Tudo começa na coleta de lixo. Na maior parte dos municípios, caminhões passam nas ruas e recolhem o lixo produzido nas moradias e instituições. Muitas vezes o lixo coletado é misturado. As embalagens e os restos de alimentos vão parar na mesma caçamba do caminhão. Aqui é a coleta de lixo em Camaçari, na Bahia. Também existem municípios que possuem um serviço muito importante, a coleta seletiva de lixo. Nesses lugares, um caminhão passa em um dia específico da semana apenas para recolher o material reciclável, né? Anteriormente separado pelas pessoas em suas residências, como papel, plástico, metal e vidro. E agora o destino desse lixo, né? Depois de coletado, o lixo precisa ser levado para algum lugar adequado. Porém, em muitos casos isso não acontece. É comum que em alguns municípios o caminhão de lixo descarte material em um terreno chamado lixão. Isso é proibido por lei, mas ainda acontece aqui no nosso país, sim. Esse aqui é o lixão em Caetité, na Bahia. E um dos destinos adequados para o lixo é o aterro sanitário. Olha a diferença, né? É o aterro sanitário. Esse lugar é preparado para evitar a poluição do solo e da água. Além disso, nele também são menores o mau cheiro e a presença de animais que podem causar doenças nas pessoas. No caso dos materiais recicláveis, eles devem ser levados para lugares onde são separados de acordo com as suas características. Esses lugares são chamados de centrais públicas ou cooperativas de catadores. Aqui em Arapiraca nós temos cooperativas de catadores, tá? Depois de separados, os materiais são enviados à indústria que realizará a reciclagem. Então, aqui é a Central de Separação de Material Reciclável em São Paulo. Então, você aprendeu sobre os destinos do lixo. É preciso ter muita responsabilidade ao descartar qualquer material, resto de produto ou objeto para não poluir o meio ambiente ou causar problemas de saúde na população, certo? Então, vamos aqui para ir além. Lixos diferentes, cuidados especiais. Você conheceu os destinos do lixo, no entanto, existem alguns tipos de materiais que precisam ser descartados de formas diferentes, porque podem causar graves doenças nas pessoas ou problemas no meio ambiente.
que é o exemplo do lixo hospitalar. O lixo produzido em hospitais ou em ambientes que prestam serviço à saúde da população ou a animais pode estar contaminado e, assim, colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. Quando o material contaminado entra em contato com o solo ou com a água, causa danos à vegetação, aos animais que vivem nesses ambientes e pode afetar as pessoas. Por isso, esse tipo de lixo possui destinos diferentes e um deles é a incineração, onde é queimado até sobrarem apenas cinzas. É isso aí. E também o lixo eletrônico. Vários objetos eletrônicos, como pilhas, baterias, celulares, computadores, câmeras, etc., né, possuem produtos químicos em seus componentes e demoram bastante tempo para se desfazerem no meio ambiente. Por isso, quando descartado de forma errada, pode poluir os solos, os rios e os lagos. Assim, esses materiais devem ser coletados por empresas responsáveis por separá-los e determinar seus destinos. Inclusive, uma parte deles pode passar por reciclagem e depois ser usada na produção de outros equipamentos. Tá? Então, a poluição e a contaminação pelos lixos hospitalar e eletrônico pode diminuir com a busca por pontos de coleta apropriados para descartar remédios, itens de saúde e equipamentos eletrônicos. No caso aqui da minha sogra, ela toma insulina injetável. Então, todas aquelas seringas com a agulhinha, é recomendado guardar numa garrafa PET de 2 litros e quando ela está cheia, a gente pega e leva lá para coisa de saúde, né? Para agente de saúde, porque eles fazem o descarte correto. Não pode ser descartado no lixo comum. Então, vamos ter mais consciência com o nosso lixo, tá? Então, diminuindo a produção de lixo. Você estudou que produzimos muito lixo ao longo do dia e que algumas vezes ele pode causar problemas ao meio ambiente ou até à saúde humana, né? A grande produção de lixo está relacionada, entre outras coisas, à compra de objetos e materiais sem necessidade, que ficam guardados sem nenhum uso. Abaixo você vai conhecer algumas ações que podem ser realizadas para diminuir a produção de lixo. Primeiro, reduzir. Quando vamos comprar um produto, é importante pensar sobre a necessidade dele, dessa forma, avalie se você precisa do produto para alguma atividade e também pesquise os custos para mantê-lo. Assim, o consumo pode se tornar menor. Podemos substituir. Outra forma de diminuir a produção de lixo é substituir materiais que demoram a se desfazer na natureza por outros que são recicláveis, trocando, por exemplo, uma embalagem feita de plástico por uma feita de tecido. É o caso da nossa bolsinha retornável para a gente ir para os mercados. Eu tenho várias. Então, assim, uso consciente. Evita de estar pegando aquela bolsa de mercado, que inclusive agora a maioria dos mercados cobram, né, para ver se a gente diminui, e pega essas sacolas retornáveis, tá? Reutilizar. Quando um produto fica velho ou quebrado, é comum que um novo seja comprado para substituí-lo. Porém, podemos tentar usar esse produto de outra forma, ou se não doá-lo, ou até enviá-lo ao conserto, tá? Reciclar. A reciclagem é um processo no qual materiais descartados são usados para produzir novos objetos. Dessa forma, materiais recicláveis, como alguns tipos de papéis, vidros, plásticos e metais, devem ser separados e enviados à reciclagem. Assim, há uma redução na quantidade de lixo produzida. Olha, não é merchan, tá? Não estou fazendo propaganda. Mas a loja do Boticário, eles pegam vidros de perfumes secos, tá? De qualquer marca. Se você costuma usar da marca X ou marca Y e você usou, não descarta esse vidrinho no lixo. Leva lá que eles recolhem. E você não paga nada por isso e está ajudando aí o meio ambiente, ok? Então, revisando o que a gente viu neste capítulo, você estudou que lixo é tudo que as pessoas descartam por não usarem mais,
Além disso, você conheceu alguns destinos do lixo e várias ações que diminuem a sua produção. Então, vamos relembrar essas temáticas. Depois de jogar na lixeira, o material ele é coletado. De modo geral, no Brasil, essa coleta é feita por caminhões que podem misturar todo o lixo recolhido ou realizar uma coleta separada dos materiais recicláveis. Vimos também os lugares mais adequados para levar o lixo são o aterro sanitário, as centrais públicas ou as cooperativas de catadores. Porém, alguns materiais descartados são jogados em lugares que não são permitidos por lei, como os lixões. Quando descartados de forma errada, o lixo pode causar poluição ao meio ambiente, contaminar recursos naturais como solo, água e ar e gerar danos à saúde humana, como aí doenças. Então, no dia a dia, muito lixo é produzido pela população. Por isso, existem atitudes que podem ser feitas para diminuir essa produção, como reduzir o consumo, substituir embalagens, reutilizar produtos e reciclar materiais, tá? Então, eu deixo aí para vocês a realização da atividade das páginas 179 a 183. Tchau, tchau. Até a aula do Meet. Fique com Deus.